Fala pessoal, bem-vindos a mais um Sales Follow-up. Eu sou o Arthur, CMO do Reeve e da Outbound Market. Estou aqui com o Vinícius, nosso CEO e founder. Fala, galera. E com o nosso convidado especial de hoje, o Will Maruyama. Will Oi, pessoal. é um mascate, um vendedor, e veio hoje compartilhar muita dica prática com a gente. Will, cara, prazerzão ter você conosco, velho. Pô, prazer é meu, obrigado aí pelo convite. Acho que espero contribuir com alguma coisa aí. Assisti os outros episódios e vamos ver se consigo contribuir com alguma coisa aí com vocês. Cara, com certeza vai. Eu acho que estava faltando a gente entrevistar um vendedor mesmo, assim, né? Um cara que consegue dar dicas muito práticas de por onde você passou, como que você errou pra caramba, como que você acertou pra caramba e como que você ficou rico, né, não? A parte do rico pode até ser, mas... Pessoal, o Will é um cara vendedor de experiência. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho mais da bio dele, mas passou por gigantes de tecnologia como a Microsoft, passou por startups renomadas como a própria Sembatech, que foi onde ele trabalhou inclusive com o Vinícius. Will, cara, você pode falar um pouquinho da sua bio para a gente, cara, de como que você se formou como vendedor? Posso, claro. Bom, na verdade eu tenho um background técnico, né? Então eu sou formado em engenharia e trabalhei na Microsoft muito na área de consultoria. E eu fui para a área de vendas meio que recentemente. Eu fui em 2011 que eu comecei a trabalhar na Oracle. Naquela época a gente ainda não existia o outbound e tudo mais, então era para gerar demanda mesmo, fazendo cold call e tudo mais. E aí eu passei por outras empresas aí nesses 8 anos de experiência. Eu passei pela Oracle, SAP, na própria Samba, onde eu conheci o Vinícius, tive a minha própria startup, aí passei pela ADP e agora eu estou na CenturyLink. Sempre na área de vendas, né? Cara, isso é quanto tempo, mais ou menos? Foram 7 anos. Eu comecei em 2011 na área de vendas. Massa, cara. E a sua formação em que área, exatamente? Engenharia elétrica. Mais dos engenheiros que foi trabalhar em venda, né, cara? E sim, pensando no cenário de enterprise, como que você foi parar, assim, nesse perfil de empresa? O que chamou sua atenção para trabalhar nesse perfil de empresa? Fora a grana. Na verdade, eu acho que a grana não foi nem tanto assim, porque, querendo ou não, eu comecei como estagiário na Microsoft, então eu estava para me formar, e aí, de novo, como meu background é técnico, eu comecei na área de consultoria. E aí eu fiquei na Microsoft por 4 ou 5 anos nessa área. E aí surgiu um anseio meu de ir para vendas. E aí eu sempre brinco, né? Porque todo cara técnico fala que vender é fácil, difícil é entregar o projeto. Então foi por isso também que eu falei, putz, deixa eu tentar e ver para onde eu vou. E naquele momento eu tinha um amigo meu que trabalhava na Oracle e ele que me fez o convite para ir para a Oracle, né? Aí assim, aí eu até brinquei no começo que não foi questão de dinheiro, porque eu fui para ganhar menos. Só que eu fui muito mais para aprender, para conhecer um pouco mais como é vendas. Eu nunca tinha vendido nada, então assim, tinha contato com o cliente, mas para entregar projeto. Então foi por isso que eu dei esse step de ir para vendas numa empresa de tecnologia. Como consultor na Microsoft em especial, você participava tipo de alguma etapa mais técnica do processo de vendas ou você só tinha contato depois que o cara virava cliente mesmo? Não, é só depois que o cara vira cliente mesmo. Então é a história da vaca voadora, né? O vendedor vende uma vaca voadora, o trabalho da consultoria é fazer a vaca voar. E o suporte é manter ela voando. Então, eu trabalhava na parte do fazer a vaca voar. E aí você queria aprender a vender, né? Passa a batata quente pra frente, né? Sem dúvida. Legal. Cara, eu acho assim, tive experiência contigo na Samba, acho que foi a primeira experiência sua saindo do modelo Enterprise e indo para tipo, um meio de startups, né? Vamos dizer assim. Qual foi o impacto disso assim para você? Eu acho que qual foi a primeira impressão? Muito mais do que o motivo pelo qual você quis mudar, eu acho que o que mais importa para mim é tipo sua primeira impressão, porque você começou na Samba, se eu não me engano, tipo dias antes de mim, tipo, 3 dias. Você foi até visitar BH quando eu estava começando, foi algo do tipo, né? Foi mesmo. Eu acho que o grande impacto, a grande diferença era muito mais a forma de falar, por exemplo, com clientes.
Uma coisa eu falo, eu sou o William da Oracle, eu sou o William da SAP, da CenturyLink, whatever, você tem um sobrenome. Então, quando eu falo, por exemplo, principalmente com a área de TI, com o CIO, um gerente de TI, ele sabe quem é. É diferente quando eu estou numa startup, por mais que a Samba já tinha um nome, já era conhecida, dependendo do público ou do cliente, ele não sabia quem era. Né? E aí essa dificuldade eu tive também na Tutolabs, por exemplo. Então, acho que o maior impacto foi esse de abrir portas contando a história de quem é o meu sobrenome. Legal, legal. Que acaba sendo um desafio gigante, né? Porque geração de demanda é outra história nesse cenário, né? Sim, porque você tem que não só você tem que vender a empresa e a solução. Né? Então, assim, no seu primeiro contato, você tem, querendo ou não, você tem que construir uma credibilidade muito grande. Porque o cara não vai saber quem é uma... Aí eu vou falar muito da Tutolabs, por exemplo, da Tutolabs. Um gerente, um diretor de RH, ele não sabe nem escrever Tutolabs. Então, num primeiro contato... Esse é um ponto importante, porque acho que muita startup acaba perguntando isso, assim, como que eu faço caso eu não tenha esse nome? O que eu tenho que fazer para conseguir não só despertar atenção, como também interesse? A gente acaba falando assim, meio de startup é muito comum que o pessoal fale em inovação. Quando você fala em coisa nova, naturalmente você já desperta a atenção de alguma maneira, mas quais foram as maneiras que você encontrou no seu cenário, assim, para passar por esse obstáculo inicial? Eu nem diria objeção, né? Mas é um obstáculo. Eu acho que, assim, no meu caso é um pouco diferente, porque, querendo ou não, já tinha uma carteira de clientes. Então, assim, eu já tinha o meu nome, William, que, querendo ou não, assim, para quem me conhecia, para os clientes que me conheciam, era mais fácil. Aí, assim, a primeira objeção de, putz, quem é esse William e quem é a Tutolabs? Ela é menor. Né? Mas para um cara que não conhece nada, ou não tem, por exemplo, um networking ou algo do gênero, isso concordo que é muito mais difícil. Então, qual que é o gatilho, ou o que eu falo para esse meu prospect, por exemplo, que chama atenção. E que ele não dependa nem do meu nome, como pessoa, como vendedor, e nem do nome da minha empresa, porque ele não vai entender nada. Então, bater na dor do cara e que eu sei que a minha empresa vai resolver. Eu acho que esse é um jeito simples, eu acho, de começar. E aí, depois, você tendo algum case, você consegue chama esse case e traz para dentro para abrir portas. Né? Legal. Então, usar casos de use cases de clientes e tudo o restante é uma maneira boa, né, de demonstrar que você não só é capaz de entregar, como também, no final das contas, o que você entrega, porque tangibiliza bem, né? Sim, e querendo ou não, você tem marcas que vão te certificar, que vão selar a sua qualidade. Então, vai falar, não, eu já trabalhei com empresas XYZ. Por mais que elas não sejam do mesmo segmento, mas elas têm um nome. Que eu acho que é até um pouquinho do que o próprio Gustavo falava na nossa época da samba, da tática do pino de boliche. É ter uma marca para trazer e depois você consegue abrir mercado, né? Com certeza, com certeza. Acaba assim, talvez você abra as pernas para trazer a primeira marca, você pega um contrato que não seja muito lucrativo, em alguns casos está no 0 a 0, você toma um prejuízo pequeno, você dá conta de arcar, alguma coisa do tipo, e depois você usa isso para gerar o lucro real, né? Sim, sim, porque querendo ou não, é muito mais fácil você contar uma história, seja de um case, por exemplo, do que contar só tentar bater na porta. Né? Tentando falar, eu te ajudo fazendo XYZ. Mas beleza. Mas quem é você? Quem você já ajudou? Que tipo de retorno você já trouxe, assim por diante. Né? Tendo uma empresa XPTO, muito mais fácil. Eu imagino que, assim, num cenário enterprise, se você é uma startup, você acaba tendo que ter um roadmap de prospecção onde você vai ter que entrar por baixo, né, cara? Assim, você tentar falar com o executivo sem ter esse nome por trás, eu acho que é uma barreira bem grande, cara. Você tem essa impressão também? Ou não necessariamente? Eu falaria, depende muito da solução, Arthur, porque eu acho que assim, começar de baixo faz sentido, porque você consegue fazer um assessment, uma diagnose da dor do cara, para ver se essa empresa ela tem uma dor que tem fit com o que eu proponho, porque aí faz sentido. Porque aí começar de baixo, ou de um analista, por exemplo, ele é mais aberto, por exemplo, a conversar do que um CIO, um diretor de RH, alguma coisa do gênero.
né? Então, você faz, na verdade, esse assessment, por exemplo, mapeia um pouquinho das dores, e aí, quando você subir, você já sobe resolvendo. Olha, eu consigo te ajudar nesse ponto. Isso sim, isso faz todo sentido. Mas a partir do momento que você já tem um ou dois clientes que te dão uma credibilidade, você já vai direto para o cara. Porque é mais fácil você descer, e aí, assim, principalmente quando você quer, num cenário enterprise, para marcar uma reunião, por exemplo. Então, para você tentar marcar uma reunião com analista, com coordenador, é muito mais difícil. Porque o cara nunca tem tempo, o cara nunca te receber e assim por diante. Agora, a partir do momento que você fala com um C-Level, por exemplo, e ele desce indicando com quem você tem que falar, a probabilidade desse cara te responder e já com datas para uma reunião é muito maior. Então, assim, no começo, lógico, você vai ter que fazer esse assessment, vai ter que entender quais são as dores dessas empresas e qual fit com a minha solução. Mas a partir do momento que eu já tenho mapeado como eu consigo ajudar um segmento específico, por exemplo, cara, já taca lá em cima para até seu ciclo de prospecção e de venda ser mais rápido. É o famoso tomahawk, né? Sim. Desce, vem de cima para baixo, de cima para baixo o torpedo, e aí todo mundo dá um jeito. Ah, tô agarrado, tá na época ruim do ano. Pois é, o diretor mandou, marca. Sim, assim, o cara ele vai te atender, ok, ele pode te atender, ele não quer falar com você, ele vai ter uma resistência, vai ser um bloco, sim, mas, cara, ele já te recebeu, entendeu? Então, assim, você consegue, depois, se esse mesmo diretor, se esse mesmo C-Level não participou, acabou a reunião, cara, copia esse C-Level, copia o seu gerente, com uma pautazinha, o que você conseguiu mapear na reunião, como você consegue ajudar o cara, entendeu por quê? Porque aí você tem um assunto para retornar. Se esse com quem você fez a reunião, ele é um blocker, por exemplo, você consegue retornar para um cara de cima, falando, olha, a gente já conversou com fulano de tal, a gente mapeou isso, eu consigo te ajudar nisso, faz sentido? Não. Legal, cara. Assim, Will, antes da gente entrar um pouquinho mais no processo de vendas realmente, que eu acho que vai ser bem legal de fazer um streamline disso, pensando na sua formação, assim, como vendedor, cara, porque você seguiu um caminho que eu acho que é bem interessante. Assim, pô, você dominou a parte técnica, né? Então, pô, veio realmente como um consultor de área de tecnologia, e isso naturalmente permeou as próprias soluções que você foi trabalhando ao longo da sua carreira, e depois você foi se formando como vendedor, cara. Como que foi esse caminho, assim? Porque de certa forma, um pouco incomum, né? Você ter um cara que, poxa, você é especialista em um assunto e depois você vai se formar vendedor para vender aquilo. É um pouco difícil. Assim, não é tão incomum, por exemplo, em grandes empresas, porque hoje você tem muito um sales engineer, por exemplo, que é um cara de vendas, mas é um cara técnico também, né? Então, dependendo da complexidade que você precisa da complexidade técnica, por exemplo, que você tem na sua solução, você vai ter um cara de vendas que é um cara técnico também, né? Então, hoje eu acho que, pelo menos nas grandes empresas, você tem esse papel de um sales engineering fazendo esse papel, né? Que ele é um pouco um chapeuzinho de cada lado. Mas eu concordo que é um pouco incomum mesmo. E aí, assim, eu acho que, aí, falando muito na minha trajetória especificamente, o meu primeiro ponto, acho que foi muito mais a parte de paradigma de, cara, fazer prospecção, tomar não na cara e assim por diante. Porque, querendo ou não, assim, você sendo um cara técnico, assim, você sabe o projeto, você sabe o escopo, você faz. Seu contato com o cliente ou com outras pessoas, ele existe, mas ele é menor. Né? E quando ele existe, o cliente ele é muito mais receptivo porque ele já comprou. Diferente de, por exemplo, quando você vai para uma área de vendas, que não. Você tem a primeira resistência que é o não do cara. E aí é como você quebra esses obstáculos. Mas eu acho que, pelo menos hoje, eu vejo muito no mercado, pelo menos em grandes empresas, em startups também, que é um cara que é o misto, né? O cara conhece tecnicamente do produto, mas é um cara de vendas também. Você considera esse um diferencial claro seu para, por exemplo, sei lá, o restante de um time de vendas? O fato de que você consegue, talvez, desenhar e delinear uma solução melhor, conversar num nível técnico mais profundo com um lead, por exemplo. Você acha que isso, tipo, sei lá, aumenta a tua autoridade, garante uma confiança maior e aí gera uma melhor taxa de conversão? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Assim, você tem um ponto contra
que é, se você desce num nível muito técnico, por exemplo, ou não em discussões técnicas, você tem seu sales cycle, ele é maior. Porque você começa a falar de bit byte com o cara e você se estende muito. Né? Então, esse acho que é um lado contra de se você quiser fazer um drill down muito técnico. Mas acho que você entendendo os dois lados é muito importante. Por quê? Porque você consegue falar com mais autoridade. Então, é o que você falou mesmo. O cara, o C-Level, um diretor, por exemplo, ele vê que não está falando com um vendedor que vende qualquer coisa. O cara consegue, vende um carro, um pendrive e um RP. Não, ele sabe, ele está falando as minhas dores, entendeu? Eu acho que até que em um dos episódios aí que vocês falaram que os fundadores conseguem vender muito mais o projeto, a ideia e a empresa por causa disso. Porque é o cara que conhece não só o produto, mas ele sabe vender também. Legal. Acaba que, no final das contas, você não é só um mascate, né? O caixeiro Sim. viajante, né? Uhum. Pra quem não sabe, o Will tem mania de falar que ele é só um mascate, umas coisas do tipo. Tá aí vendendo Quantia Enterprise, baratinha, poucos dígitos, mascatezinho. A gente faz o que pode, né, Vini? Assim, historicamente, grandes empresas sempre investiram muito em treinamentos de vendas, né, Will? Qual que foi a sua escola de vendas, assim, cara? Que tipo de metodologias que fundaram seus fundamentos de vendas? E até o ponto, cara. Spin Mas até um ponto, assim, você começou a estudar, por exemplo, antes de migrar para vendas. Então você falou, eu tava tipo em consultoria e eu vi uma oportunidade, eu já tava querendo. Você deu a desculpa do preguiçoso aí, sei que não era só isso, mas no final das contas você tipo já estava estudando, você já estava olhando para o mundo de vendas, você falou, cara, vou cair de cabeça e ver o que é quando eu chegar lá. Não, foi eu vou cair de cabeça e vou ver o que é e como chegar lá. Eu acho que eu comecei a estudar muito essa parte de vendas e ler muito, acho que não faz muito tempo, faz de 4 anos para cá. Eu acho que até aí tem muito mais bibliografia para isso também, né? Uma das coisas que você falava comigo desde que a gente se conheceu é que e isso eu acho muito legal, assim, toda empresa grande que você passou, todo bom vendedor, ele investia mais em si mesmo até do que a empresa investia nele, para tipo, ele se reciclar, ele vender melhor e tudo o restante. E uma das percepções, acho, gerais, assim, que a gente tem o cara vai vender para uma grande empresa, uma SAP, TOTS, Oracle, o que for. E esse cara ele vai ter um baita treinamento, treinamento constante, eles investem muita grana e todo o restante. Mas o que vai motivar esse cara a investir ainda mais dinheiro? O que motiva ele a continuar fazendo isso acontecer? Isso era uma das coisas que você falava, assim, cara, tem tanto material, tanta coisa que eu já consumi tipo, por conta própria que vocês nem imaginam, né? O que motiva esse drive, assim, de correr atrás por conta própria também, apesar desse investimento? É que aí eu acho que é muito mais pessoal, né? Assim, eu tenho vários amigos também que tem esse mesmo jeito que eu de querer estudar e querer aprender. Muito mais que é o amolar um machado. Porque, cara, se você não estuda, se você não tenta se aperfeiçoar, cara, uma hora o machado fica cego. Você não vai conseguir mais cortar a árvore. Então, até o que eu acabei de falar, o spin selling, na hora, hoje você já tem um challenger, que é o update do spin selling, por exemplo. E assim por diante. Então, isso, querendo ou não, é muito importante para o vendedor ele sempre se aperfeiçoar, independente se a empresa apoia ou não, porque, querendo ou não, assim, o comprador ele se aperfeiçoa, ele também é diferente, ele vai mudando. Então não adianta você ter uma metodologia ou um jeito de vender que dava certo há 10 anos atrás e tentar aplicar hoje, né? Porque os seus compradores eles se atualizaram também. Então eu acredito muito que, independente se a sua empresa ou o que for te apoia ou não nesse aperfeiçoamento, cara, você tem que correr atrás também, porque senão você vai ficar para trás. E onde que geralmente você vai para correr atrás de novos conteúdos, assim, novos materiais? Você pergunta para amigos, você tem algumas referências? Quem são os caras que você segue ou que você tipo, confia para falar de vendas? Eu sigo, na verdade, alguns blogs, por exemplo, os de vocês também, eu leio bastante. Os posts de vocês eu acho bem interessantes, que vocês escrevem. E aí eu sigo outros blogs, por exemplo, do próprio do HubSpot,
cara, da Jill Conrath e assim por diante, que querendo ou não, eles falam bastante coisa sobre vendas, sobre atualidades assim por diante. Fora isso, eu consumo muita pesquisa, né? Então, como que é o comprador de hoje, assim por diante. E aí, para grandes empresas, tem, por exemplo, o Gartner, a SEB, que dão muitas informações de pesquisa, por exemplo, que facilita muito o aprendizado, né? E nesse caminho, Will, qual que é o papel assim, as grandes empresas, elas dão um suporte para o vendedor nesse sentido de, cara, fornecer conteúdo, como que é o suporte, assim, de grandes empresas para vendedores? Cara, vai. Só vai? Não, assim, falando sério agora, respondendo a sua pergunta, Arthur, sim, você tem, na verdade, alguns treinamentos, principalmente treinamentos de onboarding, por exemplo, né? Porque cada nova empresa, assim, o mínimo que você tem de treinamento é treinamento de produto, né? Então, o que é o teu produto, qual que é o teu diferencial, qual que é o ganho que você tem, por exemplo, frente à concorrência e assim por diante. Então, isso você tem muito bem segmentado e muito bem atualizado nas grandes empresas, né? E aí a grande maioria trabalha em níveis de conhecimentos diferentes. Então, você tem a L0, por exemplo, que é a tua visão overview da tua solução. O L1, que é um pouco mais aprofundado. O L2, que já é o pré-vendas, por exemplo, que começa a entender mais porque é um pouco mais técnico. O L3 é com o mesmo conteúdo, só que um conteúdo para um arquiteto de soluções, assim por diante. Então, assim, as grandes empresas, elas têm, na verdade, conteúdo segmentado por função, vamos dizer assim, né, e com um nível de profundidade diferente para que você consiga ter um pitch mais direcionado para o teu cliente. Entendi, cara. Esse, inclusive, é um ponto, assim, muito material de apoio, muito material, tipo, para treinamento, mas é muito material também para você fornecer para o lead, né? A lógica de Sales Enablement, ela funciona muito bem nessas empresas, né? Dá, tipo, condições favoráveis para você se diferenciar, porque o mercado geralmente é muito competitivo também, né? Sim, sim. E aí, assim, como você se diferencia, qual que é, na verdade, o valor agregado que você traz, isso é muito importante. Então, como eu posiciono a marca, como eu posiciono o produto e como eu posiciono para qual segmento eu vou falar. Então, você começa aí as grandes empresas conseguem ter recursos para isso, segmentar o teu speech, que eu tenho mesmo um produto, só que para o farmacêutico eu vou falar de um jeito, para a área de engenharia eu vou falar de outro. Para a área de, sei lá, varejo é um outro speech, mesmo sendo o mesmo produto. Então você consegue fazer esse drill down muito maior. Legal, legal. E aí acaba que, de certa forma, a parte mais de técnica de venda, por exemplo, quem vai, tipo, amolando o machado é você mesmo, né? Assim, e você tem também toda a parte de coaching, mentoring, por exemplo, com seus pares. Então você vai aprendendo muito com o carinha que está do seu lado, um cara que você chegou novo na empresa, tenta entender, por exemplo, quem é o cara que está over na meta, para você grudar nele. Porque em algum momento ele fez algo diferente do time para ele estar over. Ou no caso de uma grande empresa, por exemplo, que em geral você tem um President's Club, alguma coisa assim, que são só performance. Cara, quem são os caras que foram no último ano? Ou quem são os caras que já foram nos últimos 3 anos? E gruda nesses caras para aprender. Sim, sim. E isso, sim, não é formal, né? É sangue no olho, no final das contas. A cultura é realmente sangue no olho, né? Sim, assim, é o teu interesse, por exemplo, de ir atrás. Porque, querendo ou não, ninguém vai ficar te empurrando. Entendeu? Legal, legal. E aí entra, tipo, um ponto, eu acho que vai além de só treinamento. Como que é suporte? Tem casos, por exemplo, onde você vai ter, tipo, sei lá, um assistente de vendas, budget para você, tipo, fazer viagem, algumas coisas. Tipo, como que é, tipo, isso para você? Eu sei porque quando você entrou na Samba na época, você comentava de algumas coisas assim, não, cara, tipo, aqui eu faço um trampo operacional bem maior em relação ao que eu estou acostumado a fazer, porque eu tinha uma estrutura, tipo, à minha volta, né? A Samba ainda está construindo isso. Era até parte do meu trabalho lá, né? No final das contas.
Sim, assim, isso é uma outra diferença, por exemplo, quando você fala de uma grande empresa, por exemplo, de uma startup. Porque você tem um time de back-office muito maior. Então, ele te ajuda muito em, sei lá, desde confeccionar uma proposta. Então, a proposta, por exemplo, não é o vendedor que faz, mas é um sales engineer ou é um pré-vendas, né? Então, que ele consegue entender o escopo do projeto e fazer a proposta. Você tem desde, por exemplo, um time de back-office que era até o que você estava fazendo na Samba, de inteligência comercial. Né? Para entender quem é o meu segmento do target. Para entender quem são as empresas que eu tenho que falar e assim por diante. Então, esse tipo de back-office que existe na maior parte das empresas hoje. E acaba que o cara de pré-vendas que manda a proposta, ele vira praticamente um assistente executivo de vendas ali, né? Ele faz de tudo um pouco e não só a pré-venda mesmo, né? Sim, sim. Porque assim, como ele é o cara mais técnico, comparado com um vendedor, por exemplo, ele consegue entender, ele entende melhor o escopo do projeto que ele pode propor para o cliente e que efetivamente, quando eu não vendo a vaca voadora. Entendeu? Eu venda, por exemplo, só a vaca. Para que quando eu vá para delivery, ele entregue a vaca. Principalmente para você ter o setting de expectativa com o cliente. Então, nesse ponto, ele é até bom ter isso, porque é o cara que, todo mundo brinca, é o cara que fala não, mas é o cara que fala não porque ele sabe que se deixar o vendedor solto, ele vai vender qualquer coisa. Né? Então, vende o sonho e entrega o pesadelo. E aí acaba mandando para a concorrência, né? Joga no colo da concorrência. Sem dúvida. E assim, querendo ou não, você suja o seu nome. Porque aí é ele que, cara, e esses mundinhos são pequenos. É ele que vai falar para um outro amigo que, cara, olha, a empresa X me vendeu isso, mas não entregou isso. E aí você tem um trabalho de mudança de marca muito grande, né? Você falou isso até uma vez comigo, eu estava falando contigo sobre como que é esse processo de demissão, te perguntando um pouquinho mais. Você falou, cara, geralmente a trava não é porque o cara chega e vende várias contas malucas. É porque quando tá faltando uma, duas contas, ele quer bater a meta, ele não quer ser demitido, ele quer ganhar um acelerador, ele vai vender uma conta maluca para isso, porque é uma conta só na cabeça dele. Não tem problema queimar o filme como conta, mas para a empresa tem. Então o pessoal não deixa justamente por causa disso, né? Sim, porque assim, não é a questão é isso, não é o impacto não é só no cara, não é só no vendedor, é o impacto na empresa. Você olha, você impacta o ecossistema de clientes também. Entendeu? Com certeza. Cara, isso é muito legal, porque eu acho que como estrutura é uma diferença muito grande para o que quem está trabalhando com startup, com pequenas e médias empresas está acostumado. Até chegar ali no mid-market, você está começando a criar toda essa musculatura de vendas, esse back-office que você falou, né? E assim, acho que na Samba você chegou num cenário onde a Samba estava tentando criar seu próprio ecossistema. Você ficou o quê? 2 anos e meio na Samba, né? Acho que sim, foi 2 anos, 2 anos e pouquinho. Pois é, e você saiu para tudo que, assim, você tirou tudo do chão, né? Sim. Construir do zero. Como que foi a experiência, assim, de começar do zero para um cara que já estava acostumado? Você praticamente faz o movimento inverso que todo mundo sonha em fazer, né? O cara começa vendendo sem nada e quer construir coisa tipo, em volta. Você falou, não, tá muito fácil vender questão de coisa, vou vender agora no nível hard? Foi tipo isso, na verdade. Na verdade, assim, foi muito mais por aprendizado. Então, com certeza, a Natuto foi do zero. Então, a Natuto foi desde criar o nosso site, o nosso blog, por exemplo, começar a escrever. Então, produção de conteúdo e tudo mais. Aí vocês me ajudaram muito no começo. Né, de, como que gera o blog, quais são, na verdade, as personas e assim por diante. Porque, querendo não, na Samba, eu conhecia isso muito mais por causa da interação com você, com o Feliz e com o time. Né, mas eu nunca precisei fazer esse desenhar fluxo de cadência e assim por diante. Então, assim, querendo ou não, na Tuto, eu aprendi muito essa parte de marketing. Só que aí sim, você tem que aprender isso, tem que vender. Porque sou só eu fazendo isso. Então é só fazendo os pratinhos rodando ali nos dois chapéus. Né? E a decisão de voltar a vender conta grande de novo, foi fácil de tomar? Cara, querendo assim, na Tuto a gente vende a conta grande também. Então, assim,
puta, a gente vendeu o quê? Vendi para o Einstein, para Porto Seguro, para Sanofi, para Laureate. Então a gente não assim, na Tuta eu não tive, tive eu acho que uma média empresa. Legal. Faturava menos de 1 bi de reais. Todas as outras faturavam mais de 1 bi de reais. Principalmente porque, primeiro, é o mundo que eu vivo, é o mercado e são as empresas que eu conheço. Né? E segundo, eu já sei como falar e como vender para esses caras. Já tem networking também, né? Já tem networking também, entendeu? E querendo ou não, no meu caso, no meu pricing point, por exemplo, é muito mais fácil falar com esses caras do que com um cara, um PME, por exemplo. Né? Porque o cara é muito mais sensível a preço do que ao valor que eu estou trazendo para ele. Com certeza. Esse é um ponto assim que eu acho até divertido, porque na ação você acabou vendendo contas menores, né? Eu te entregava o meu inbound, de vez em quando você dava um ping lá, ó, mais uma aqui de R$2.000 saindo. Só 2.000, caramba, velho, como assim? 2.000 por mês. Não, eu brinco que assim, a minha experiência da Samba foi muito rica, porque eu falei com um espectro de clientes muito grande. Então é desde pastores querendo fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo, até grandes empresas. Então você começa a ser mais flexível, eu acho, nesse ponto. Porque assim, são formas diferentes de falar, posicionamento de produto diferente, e como você vai negociar é totalmente diferente. Então, na Samba, pelo menos, eu aprendi muito por causa disso. Porque você tem um espectro gigantesco desde, é o que você falou, é um cara que vai pagar, sei lá, R$1.000 por mês, até um cara que vai pagar R$100.000 por mês. Eles falam muito sobre, tipo, adaptação de vendedor. Eles falam que, tipo, quando você pega um cara que está acostumado a vender enterprise, vende 10 contas de 1 milhão por ano, ele tem dificuldade de passar a vender, sei lá, 1.000 contas de R$10.000. E tem essa dificuldade natural. Você sentiu isso, assim? Porque acaba que, acho que o operacional, ele muda completamente, né? As skills que você tem que também, tipo, trabalhar ao longo da venda, elas são diferentes, né? Sim. Na verdade, assim, é aprendizado, mas a grande diferença é a priorização. Né? Porque ao invés de você ter... E eu acho que... Hoje eu vejo que trabalhar no volume, dependendo do tipo do segmento ou da empresa que você tem, é muito mais vantajoso. Porque você consegue fazer offset, por exemplo, para atingir sua cota. É diferente de trabalhar com, sei lá, vou ter 3 elefantes no ano, se um deles não vem, já era. Né? Sem então, meta, né? Então, assim, e qual que é a grande diferença? É o que você falou, é o operacional. Porque ao invés de eu visitar, sei lá, 5, 6 clientes no mês, cara, eu vou visitar 30, 40. Então, eu vou, por exemplo, para o Rio e um dia você faz 4 reuniões para ser muito mais produtivo, entendeu? Então, esse que eu acho que é a grande diferença quando você trabalha com volume. É como você prioriza. Porque, legal, querendo ou não, é a brincadeira que você falou, não, é de R$2.000. Pô, eu vou vender, sei lá, 50 contas de R$2.000 ou uma de 100 mil? Qual que é a chance se uma dessas 50 cair, eu consigo repor? Se uma de 100 cair, não. Então essa eu acho que é a grande diferença. Eu acredito muito nisso, assim. Eu lembro, assim, sem entrar em valores, mas na época que eu saí da Samba, eu saí logo depois, acho que alguns poucos meses depois de você fechar a maior conta da história da Samba, né? Eu lembro, tipo assim, um pouco de você contando. Foram o quê? Uns 8 meses, 12 meses de negociação? Sim, querendo ou não, foi um processo longo. Foi um processo de RFP, tinha mais, acho que 2 ou 3 concorrentes, então, querendo ou não, foi um processo bem estruturado, né? Ele é mais longo por natureza. Mais burocrático, né? Assim, a burocracia que para a empresa é importante para garantir que ela escolha o melhor fornecedor e tudo o restante, né? Sim, hoje acho que a maior parte das grandes empresas ele vai fazer uma RFP ou tomada de preço. Então, ele vai precisar de no mínimo 3 propostas ali para selecioná-las. Isso é compliance já. Pois é, e isso é um ponto assim legal, porque quando a gente vende tipo mercados de PME,
acontece com frequência até, de você vender e o cara ter ouvido talvez falar de um concorrente seu, mas em alguns casos ele olhou o site e não gostou e não entrou em contato, nem nada. Mas no seu cenário, você sempre está batendo de frente com o competidor. Imagino que, assim, em alguns casos, você até sai para jantar com os vendedores, tipo, dos concorrentes, para tipo, trocar uma ideia, afogar umas mágoas, não? Como que é, tipo, isso? Esse contato tão frequente? Porque acaba que, assim, os pontos fracos, pontos fortes, diferenciais que você tem em relação à empresa, o que você perde, o que você ganha, ele acaba ficando muito claro depois de alguns meses, depois de algumas propostas que você revisa e trabalha. O que você faz, por exemplo, para tentar tipo, aproveitar cada caso? É só diagnosticar o lead, entender, tipo, tentar trabalhar com as dores dele, tipo, alinhar com a sua entrega? Como que é isso, assim, do seu lado? Cara, depende muito. Então, assim, você tem que saber, na verdade, primeiro, em que ponto você está entrando no processo de compra desse cliente, né? Porque tem alguns clientes assim, eu sou obrigado a ter 3 ou 4 propostas. Então, ele vai entrar em contato com você para deixar na terceira coluna do Excel. Pura e simplesmente. Entendeu? Nesse cara, você não deveria investir tanto. A menos que seja uma grande conta ou estratégico. Mas, assim, a probabilidade de ganhar nesse caso é muito baixa. Que é o cara que está cumprindo tabela e processo de compras. Né? E, em geral, nesses casos, o seu contato é o comprador. É o cara de suprimentos, não é um cara de negócios que é o cara que vai utilizar a sua solução. Então, nesse caso, é muito mais difícil. E aí é um caso que você vai olhar, beleza, o cara, eu estou sendo a terceira coluna, assim, vou mandar a proposta ou não? Eu nem mando a proposta porque eu sei que eu vou perder. E espero ele fazer o processo, se der água no processo dele, ele vai voltar, e aí eu consigo construir novamente com a área de negócios. Então, são algumas decisões que, num processo de vendas e para um vendedor é muito difícil, que é largar o osso, é falar o não. Então é saber que nesse caso, não, eu prefiro nem mandar a proposta, porque eu não estou falando com a área de negócio, eu estou falando com tomadores de decisão. Cara, isso é bem difícil, até porque direto e reto brilha o olho, né? Proposta de 2, 3 milhões no mínimo ali, pô, deixa eu mandar logo, né? Sim, você quer mandar logo, você quer ser ágil e você tem fé. Né? Você acredita que, não, eu vou mandar e eu vou ganhar. Entendeu? Mas, assim, você tem que ter um racional por trás ali. E aí esse é um problema que a gente volta quando eu falei dos grandes elefantes que você tiver em pai. Porque aí você tem que morrer abraçado com esse cara, levando, não, isso daqui vai virar, mas você é a terceira ou quarta coluna do Excel do cara. Você não tem, nesse caso, você não tem valor agregado, você não tem diferenciais, você não tem nada. Diferencial é sim ou não na planilha e o preço. Mas aí entra um ponto, eu acho, crucial para mim. Forecast seu como vendedor. Como que você faz? Assim, não bater meta pode significar ganhar muito menos dinheiro naquele ano, que é horrível, porque a gente sabe que o vendedor acaba recebendo a maior parte no variável. Apesar de que não vai receber um mal fixo trabalhando para essas empresas, porque a galera seleciona muito bem, né? Ainda assim, cara, você não quer ficar sem bater meta, você não quer correr o risco de talvez perder sua vaga, perder emprego, alguma coisa do tipo. Como que é o teu processo pessoal de forecast? Assim? Como que você controla esses elefantes para talvez ter uma gordurinha? Ou, geralmente não, vai na cara e na coragem mesmo? Como que é? Eu acho que, assim, até um passo antes do seu processo de forecast é seu processo de territory planning. Então, aí, em qualquer grande empresa e até em startups um pouco maiores, acontece isso. Cada vendedor ele tem um território, uma carteira de clientes. Seja um território regional, por exemplo, seja um pool de clientes ali de, sei lá, 50, 100 clientes, algo do gênero. Então, assim, eu acho que até antes do processo de forecast, é fazer um processo de territory planning para entender, na verdade, qual é o potencial do seu mercado e quem você vai atacar no começo. Entendeu? Então, puta, legal. No meu território eu tenho aqui, sei lá, 5, 10 contas grandes que eu acho que pode virar alguma coisa. Então eu sei ali que é a famosa curva ABC de vendas. Então eu já consigo selecionar ali que esses caras eu tenho um potencial. Só que, querendo ou não, se você entender um pouco qual que é o seu ratio de win rate, por exemplo, 4:1. Então você sabe que daquelas 10 contas, provavelmente você vai vender 2. Você vai fechar 2. E assim por diante. Então, beleza, eu tenho essas contas aqui que são meus elefantes, que é o meu A, por exemplo.
Mas aí eu tenho que nutrir o meu B também ali para eu ter alguma coisa para fazer offset. Então, se um A cair, cara, eu tenho 2 Bs aqui que substituem. Então, assim, esse é o processo anterior. É o processo de inteligência, né, que você falou. É o processo de inteligência. É um processo que... E aí volta naquela pergunta do Arthur de treinamento. Que é o processo que, primeiro, você tem que entender um pouquinho do produto ou da solução que você propõe para entender qual que é o fit. Em muitas empresas, e eu sei que em muitas startups também, você tem uma área de inteligência comercial, que já faz esse trabalho prévio para você. E aí, fazendo isso, sim, aí depois você tem um processo de forecast de vendas efetivamente. A impressão que eu tenho é que assim, o vendedor nesse cenário ele tem que se gerenciar muito bem, né, cara? E eu acho que um ponto que acaba sendo muito diferente da nossa realidade, e ultimamente a gente tem conversado muito sobre isso, principalmente eu e o Vini, que é sobre, cara, inteligência emocional em vendas, cara, como é que o vendedor se prepara mentalmente para isso? Cara, nesse cenário onde, assim, não sei, parece que você tá com high stakes demais, assim, cara, como é que funciona a mente do cara, assim, que, cara, a diferença de um cliente o outro entrar é um caminhão de dinheiro. Como que é a mente do vendedor nesse caso, velho? Cara, se eu falar que o cara tem que ser frio ali, eu tô mentindo, porque querendo ou não, bate um desespero ali e uma paixão muito grande. Porque assim, querendo ou não, você vai do céu ao inferno com um deal, por exemplo. Entendeu? É um deal que você ou bateu sua meta ou você saiu zerado. Ou você saiu com 40%. Coloca 120 ou 40%, né? Um deal só. Sim, então assim, querendo ou não, o emocional ali é muito grande. E aí você tem que começar a ponderar, né? Falar assim, puta, se eu tô falando isso que vai virar, ou o cliente vai assinar no mês tal, isso daí é muito mais porque eu quero, ou não, é porque eu tenho, na verdade, alguns parâmetros ou alguns indicadores que me indicam isso. Né? Então, você tem que ter você tem que tirar um pouquinho desse seu emocional para isso. Né? E quais parâmetros, assim, que você costuma avaliar hoje? Cara, o que eu uso muito aí, que eu aprendi em uma das minhas empresas, que é o Roadmap to Close. Eu até tinha compartilhado com o Vini lá na época da Samba também, porque são alguns indicadores, que assim, querendo ou não, pode ser, que é tipo um Bunch, ou tipo o do HubSpot, que eu esqueci, aquela sopa de letrinhas. DBA CNI. Que é isso, é entender, cara, esse cliente, ele tem budget mesmo? Ou não? Ele só está querendo proposta, mas ele vai colocar no budget do próximo ano. Entendeu? Então, você sabe que, pô, tô conversando com o cara, nananana, mas chegou outubro, ele tá fazendo planning para o ano que vem, ele só vai comprar em janeiro. E teu ano fecha em dezembro. Então, o cara tem efetivamente budget pro ano fiscal que você tem? Né? Eu tô falando com um decisor? Eu tô falando com um cara que assina o cheque também? Né? Ou não, eu só tô falando com um influenciador, que é o cara que efetivamente vai usar a minha solução, por exemplo. Né? Qual que é a dor da mudança? Então, assim, se o cara não comprar agora, que é o Why Now, ele tem o Why Now, qual que é o impacto disso? Entendeu? Então, assim, você tem esse, aí é o que é o RTC, que são alguns indicadores que você começa a se perguntar, e você como próprio vendedor, para tirar um pouquinho desse lado emocional. Qual que é o diferencial, por exemplo, meu e do meu concorrente? Se ele comprar o do concorrente, que pode ser mais barato, por exemplo, vai suprir a necessidade dele? Vai cobrir a dor dele? Entendeu? Então são esses parâmetros aí que eu penso sempre para entender em que ponto da venda eu estou com esse projeto. E falando assim sobre forecasting e entendendo realmente o cenário do cliente, do lead no caso, tem sempre um ponto entre vendedores que a gente costuma discutir, que é, cara, o vendedor ele tem dificuldade de fazer as perguntas difíceis, né, que é de tirar realmente o compromisso. E eu tenho a impressão, nunca negociei com Enterprise, mas eu tenho a impressão que o Enterprise é até um pouco mais difícil, né, porque assim, a ancoragem de negociação que os caras têm é muito grande. Né? Você mesmo falou que você está dependendo desse cara para você bater sua meta. Como que é fazer as perguntas difíceis? Como que é conseguir realmente o compromisso do lead para avançar nesse cenário Enterprise? E tem um fator até maior, assim, como é muito stakeholder envolvido numa mesma decisão,
Então, de vez em quando tem um cara da área técnica que está tomando a decisão, mas tem um outro que assina mesmo, aí tem um outro que é influenciador, etc. Acaba que é fácil deles jogarem a batata quente um para o outro e talvez te enrolar, né? Vamos dizer assim. Então, o cara foge dessa pergunta. Como fazer também nesse cenário? Eu acho que não é assim, além do como fazer, é o para quem fazer. Né? Porque às vezes você pode fazer uma pergunta difícil do tipo, sei lá, se o cara não fazer, que é o fazer a conta de trás para frente, né? Então, se a gente não der o go live, ou se você não der o go live dessa nova solução em, sei lá, janeiro, você vai ter impactos de multas, alguma coisa do gênero. Então você começa a fazer a conta de trás para frente para o cara falar, então você vai precisar assinar nessa data. Ele não entende. E aí o cara compra e o cara fala, não, eu vou assinar nessa data. Só que aí você vai ver, não é ele que assina, ele vai passar por um processo de compras ainda. Então, eu acho que até antes até da pergunta difícil é saber para quem perguntar. Então, é perguntar para o seu stakeholder inicial, por exemplo, como é o seu processo de compras. Porque, fatidicamente, vai passar, por exemplo, para vai para suprimentos, ele vai precisar de 3 cotações. Como que é o seu jurídico? O seu jurídico ele demora quanto tempo, em média, para analisar contrato? Ele demora 2 semanas. Legal, eu tenho mais uma para eu analisar a resposta e assim por diante. No teu processo de compra, você vai abrir uma RFI para o mercado, você vai abrir a RFI e assim por diante. Então, querendo ou não, pelo menos em grandes empresas, você consegue fazer essas perguntas difíceis porque o cara já está acostumado a ser perguntado para isso. Só que mais importante do que saber fazer ou fazer em si é para quem você vai fazer. Porque muitas vezes você está falando com um stakeholder que vai falar, não precisa, não tem processo de vendas, eu decido. Beleza, você vai falar, legal, então o cara comprou daqui, poxa, no máximo no mês que vem, está assinado. Aí você vai ver, não, esqueci de falar que tem um processo de compras. Não, esqueci de falar que a outra área também quer ver a solução, e assim por diante. Então você tem que saber para quem perguntar e, querendo ou não, isso é experiência. Com o tempo você vai calejando ali, entendendo que não é só se o cara falou, é isso, entendeu? Com certeza. Eu tenho até um ponto em relação a isso, porque eu acho que assim, a minha experiência começou já na Samba, onde eu lidei com alguns deals maiores, alguns deals mais burocráticos, tickets maiores e tudo o restante, e também peguei deals mais voltados para a lógica de PMS, MB. E a impressão que eu tinha, até conversando com você no dia a dia, vendo um pouquinho das propostas que você enviava, um pouquinho de como que você fazia, é que quando você começa no mercado, ou quando você não vende, e você já começa no mercado enterprise, a lógica de você ser virgem, ser verde para esse mercado, ela é mais complicada porque tem muita malícia, muita maldade que você pega. Então, modelos de, aí você está falando RFP ou RFI, quem são tipo, os stakeholders, como que eu vou lidar com cada cara, como que é tipo, o ano fiscal da empresa, quando vira o budget. Quando eu vendo tipo, para a área técnica, depois vai para uma área de compras, essa área de compras ela ainda precisa de uma meta de desconto e talvez passe por um jurídico que também vai chorar desconto. Então, tipo assim, todo esse tipo de maldade, ela pega muito o cara que está desprevenido, né? Assim, sei que você já tem uma cartilha gigantesca até por experiência própria, mas aí são 2 perguntas em uma. Como que foi a sua adaptação lá no início? Assim, você pegava essa malícia também, igual você falou, muito de sentar com os melhores vendedores do seu time e ver exatamente o que fazer e como fazer. Você aprendeu muita coisa quebrando a cara. O que você tem de dica para quem for começar ou para quem estiver indo para esse mercado agora? E a segunda você acha que realmente parece só ou você acha que realmente é mais fácil descer de enterprise e vender para SMB porque não precisa de aprender tanta coisa e com o que você já sabe você consegue desembolar, é só se adaptar mais ao ritmo mesmo? Não, legal. Bom, acho que para a primeira pergunta, primeiro, acho que eu aprendi muito com meus pares. Então, e aí como eu comecei muito, eu comecei, na verdade, prospectando. Era como se fosse um business, um SDR ali, que vocês falam, um outbound, tananã. Então, assim, eu fui aprendendo muito com eles também, com meus pares também. Porque o cara já sabe, puta, não, tamanho dessa empresa ou essa empresa, cara, o cara não vai assinar de um dia para o outro. Não, esse cara ele já tem um contrato com a gente, então ele vai assinar mais rápido, e assim por diante.
Então você tem esse primeiro passo que, querendo ou não, você começa a aprender essas malícias ali que você comentou e, assim, eu não acho que é jogar sujo nem malícia, é regra do jogo. É do mesmo jeito que, por exemplo, quando você vai trocar de carro e vai falar com o vendedor. Entendeu? Uma coisa é você comprar o carro no começo do mês, outra coisa é você comprar o carro no último dia do mês. Você vai ter descontos e formas de comprar totalmente diferentes. Porque faz parte do jogo. Sim. Né? Então, assim, você tem, na verdade, esse ponto que é... Você tem outras pessoas que são muito mais experientes que começam a te dar esses toques. E, querendo ou não, você tem o que quando você aprende a cair. Você vai aprendendo a se levantar na medida que você vai caindo. Né? Então, é aquele lance do tipo, não, o cara falou que vai assinar, o cara já está comprado na ideia, você preencheu aquele RTC tudo bonitinho, mas aí no final você viu que você precisa do buy-in de uma outra área. Né? E aí você começa a falar, putz, não, esse deal já não vem para esse mês mais. E aí você começa a se explicar dentro da tua corporação. Né? Então, assim, a forma de aprender, eu acho que quando você começa no Enterprise é isso. Você vai aprender caindo? Vai, não tem como. E aí todo mundo aprende caindo e aí aprende a ficar mais calejado. E aí é procurar, na verdade, aí eu acho que mentores, best friends, anjos da guarda, por exemplo, dentro do seu time ou dentro da sua empresa, para começar a fazer esse shadowing, para começar a te dar essas dicas ali de como é vender. Né? Eu acho que a sua segunda pergunta, por exemplo, do que é mais fácil, de Enterprise, de ser para SMB ou de SMB para Enterprise, eu acho que são dificuldades diferentes. Né? Porque do mesmo jeito que quando você começa no Enterprise, você tem todos esses processos, você já sabe mais ou menos como mapeia, quando você vai para um SMB, por exemplo, querendo ou não, você está na tua cabeça que você tem aquele processo longo. Né? E você começa a tornar aquela venda que poderia ser rápida, por quê? Porque você já está falando com o dono, por exemplo, mais longa. Porque você começa a falar, não, vou falar com o gerente de vendas para vender o Rive, por exemplo. Não, vou falar com os vendedores também. Entendeu? Você começa a alongar o seu processo de vendas porque você acha na sua cabeça que você tem que passar por todas as etapas. Sendo que não, você já está falando com o dono da empresa, você já está mostrando o seu valor e ele já sabe que ele quer isso, independente do buy-in de baixo. Então, assim, você tem essas diferenças quando você começa, por exemplo, de Enterprise e cai para SMB. E o contrário é a mesma coisa. Né? O SMB, você tem o número de influenciadores, de stakeholders muito menor. Né? Você tem uma facilidade de falar, por exemplo, com o dono, com o CEO de uma empresa, quando a empresa é menor, muito mais fácil. Dificilmente você vai conseguir, numa grande empresa, falar com o CEO, por exemplo. Você vai ter ali 2 secretárias ali que já... Mesmo que fale, a burocracia para a compra ainda é gigantesca. Então, você vai ter que passar por diversas áreas. E seu processo, ele realmente ele te deixa acostumado, né, com isso. Sim. Funcionado. Cara, mas é muito legal porque você já falou tipo, várias vezes sobre tipo, aprender muito com seus pares. Eu acho que culturalmente a gente fala muito do vendedor egoísta, né? O vendedor que é o cara que só preocupa com dele, ele não tá nem aí pros outros, etc. E não é muito isso, né? Acaba que existe um coleguismo, pelo menos, no sentido de saber, pô, já passei, eu sei como que é. E aí, assim, culturalmente, você sente muito isso? Como que você vê, tipo, assim, são os mais experientes ajudando os menos experientes, até mesmo os mais experientes ajudando? E, principalmente, como que é a visão da empresa com essas quedas, assim? Porque acaba que, tipo, a barra tá aqui em cima, né? A expectativa é de você venda muito, a possibilidade de ganho é alta. Então, tipo assim, quando o risco é alto, acaba que, tipo, no final das contas, você tem que entender sobre queda. Como que é isso, essa cobrança também, culturalmente falando? Eu acho que assim, a cobrança culturalmente, aí depende muito do cargo que você entra. Então, assim, se você entra, sei lá, como um Senior Account Manager ou algo do gênero, cara, a régua tá lá em cima. Então, assim, o número que você cai, você vai cair uma vez. E olha lá. Entendeu? Por quê? Porque eu espero que você, com 5, 10 anos de vendas, já tenha, na verdade, caído muito e agora você não vai mais cair. Né? Você já tá calejado, né? Já tá calejado. Entendeu? É diferente quando você começa a entrar como, sei lá, um analista comercial, um vendedor júnior, algo do gênero. Porque assim, você sabe que o cara vai errar e você vai moldando o cara, você vai instruindo o cara. Então você tem, na verdade, a expectativa muito mais de job description, por exemplo, quando uma empresa contrata um vendedor, de nível de maturidade e de experiência,
do que qualquer outra coisa. Tá? Falando um pouquinho da primeira pergunta que você falou, mencionou do coleguismo, do vendedor ser egoísta, eu acho que depende muito, primeiro, da cultura da empresa e da cultura do time. Né? Então, e como é formado, por exemplo, os KPIs de cada vendedor. Então, uma coisa, por exemplo, é você ter, sei lá, vou dar um exemplo que não aconteceu, mas que poderia acontecer numa pequena empresa. Você tem 2 vendedores que atacam Brasil ou que atacam Belo Horizonte, por exemplo. Dificilmente eles vão se ajudar. Por quê? Porque você não tem nenhum território definido. Então todas as contas são dos 2. Você não vai criar uma cultura de compartilhamento. O cara vai ser mais egoísta por natureza. Porque, cara, puta, eu tô falando aqui com... Direta, né? Eu tô falando com o fulaninho aqui, se ele falar, ele já conhece o CEO, o dono. Puta, eu vou perder essa conta. E assim por diante. Então depende muito de como você estrutura, principalmente as medições, separação de território, assim por diante. Pô, foda, isso é sensacional mesmo, assim, porque acho que essa cultura tipo, de competição, ela existe mesmo muito pelo ambiente, velho. É sensacional pensar nisso. Cara, muito legal. Alguma coisa, Arthur, aí do teu lado? Cara, assim, você que passou por múltiplos cenários, né, para a experiência na Samba, o que você considera que é um perfil de um vendedor que é enterprise? Assim? Você olha para o cara e fala, não, esse cara aqui ele é vendedor de enterprise. Ou então, pô, esse cara aqui é um vendedor de SMB. Você consegue distinguir isso pelo perfil do vendedor? Cara, é muito difícil falar isso, porque assim, você pode ter diferentes perfis, por exemplo, para um enterprise. Porque às vezes você tem, dependendo da sua empresa, você tem um produto específico que é de nicho. Então, é um produto específico para o segmento financeiro, por exemplo. Querendo ou não, você tem ali 5 grandes bancos, sei lá, 5, 10 seguradoras e assim por diante, só. Né? Então, assim, você tem que ter um cara, esse cara de enterprise, ele tem que ser muito mais bullseye, por exemplo, porque ele não tem o território, uma carteira muito grande. Então, assim, você vai entender, por exemplo, de experiência dele, como que ele trata, por exemplo, poucas contas. Que é um vendedor que tem lá, tem de 3, 4 contas só, e esse é o território dele. Então, assim, esse cara, para esse meu nicho, que é só um segmento específico, eu não tenho muitos clientes, puta, esse cara tem fit. Né? Mas do mesmo jeito eu posso ter um cara enterprise que atende um segmento de varejo. Que aí você tem mais empresas de diferentes tamanhos. Então eu acho meio difícil olhar para um perfil e saber se o cara é enterprise, se o cara é SMB, assim por diante. Porque é engraçado, cara, que assim, o enterprise para mim é uma parada muito específica, né? Mas aí quando você vai esmiuçar, velho, tem um enterprise dentro do enterprise, né, cara? Então, é engraçado ver os diferentes níveis, né? E naturalmente é o que você falou, cara. Você vai ter diferentes perfis. Um cara é mais relacional, o outro cara consegue se planejar melhor, consegue atender um pouquinho mais de volume. Bem interessante. Pode falar. Porque assim, é que depende muito do que é enterprise e do que é SMB para você. Você faz uma régua, por exemplo, de é por faturamento, ou é por número de funcionários, ou é por número de vendedores, assim por diante. Então, até a definição do que é um enterprise, do que é um SMB, para cada empresa é totalmente diferente. Sim. Não. Agora, um negócio assim que é uma curiosidade, acho que já me perguntaram isso algumas vezes, e eu gosto de perguntar para todo cara que é calejado enterprise. Tem trabalho para preencher 8 horas por dia durante um ano inteiro e vender 3, 4 contas só? Vender 3, 4 continhas? Tem. E bastante. Porque assim, imagina que você vendendo uma grande conta, você não está falando com um cara só. Cara, você está batendo em várias áreas. Dependendo da sua solução, se for uma solução que compreende a empresa como um todo, você não vai falar com um cara. Então, assim, você vai falar com N pessoas ali para que se mobilizem e te levem ali para um caminho para o fechamento de deal. Então, querendo ou não, tem. Sim, lógico, se você tiver uma solução específica, por exemplo, sei lá, para uma área específica, sei lá,
eu tenho uma solução de controle de EPI, que é para uma área de saúde e segurança, alguma coisa do gênero. Isso é algo específico. Você não vai ter tantas áreas e tantos países. Então, querendo ou não, aí, nesse caso específico, você não tem tantas coisas para fazer dentro da conta. Mas se você tem uma solução que ela é um pouco abrangente, tipo um RP, né? Porque aí você tem que falar com várias áreas e ganhar vários buy-ins. E no final acaba que uma coisa que muita gente fica falando, assim, a gente vê muito livro, muito conteúdo hoje em dia falando, confiança é o que vende, você, tipo, construir um relacionamento é parte do processo de ser autoridade e tudo o restante. E muita gente fala, eu não tinha, por exemplo, o maior budget para levar ele para viajar, coisas do tipo, para pagar para ele numa festa. Eu sei que, tipo, muita empresa acaba, tipo, investindo nisso, mas uma coisa que você até falou um dia comigo que, tipo, para mim marcou muito. Cara, levar o cara para almoçar não é uma maneira de comprar o cara, é uma desculpa para você conseguir sentar e conversar com ele e desenvolver melhor a conta, né? Porque assim, dependendo de quem você fala ou de quem você quer atacar, cara, o cara nunca vai ter tempo. O cara nunca vai querer te atender, entendeu? Cara, almoçar todo mundo almoça. Isso é uma coisa. Eu até brinco. Almoçar em lugar bom de graça, nem todo mundo almoça, né? Também, eu até brinco. Em São Paulo, por exemplo, eu tenho rodízio. Que aí, cada dia da semana, é uma placa que não pode rodar. E aí o rodízio é das 7 às 10 da manhã e das 5 às 8 da noite. Eu acho que é esse horário, se não me engano. Eu falei com o cliente, eu perguntei, vamos marcar. Cara, eu queria bater um papo contigo, apresentar a empresa, nananana. Queria saber como está a sua primeira hora. Ele, não, minha primeira hora é às 7 da manhã, porque é meu rodízio amanhã. Cara, eu falei, tá bom, se você quiser a gente marca às 7. Ela, não, tudo bem, então. Tipo, ela não teve reação e foi. É isso. Então, cara, o cara não vai ter tempo, o cara não te atende, o cara não quer te receber, tenta encaixar. Seja às 7 da manhã, porque ela vai estar na empresa às 7 da manhã, ou às 8 da noite, porque ela só pode sair do trabalho depois das 8, ou na hora do almoço. Entendeu? Legal. Massa demais. Legal. Will, cara, acho que última pergunta, assim, do meu lado. Você acha que, assim, pelo formato que as empresas estão se movimentando hoje, existe espaço para fazer inside sales para enterprise? Ou ainda a gente está muito longe disso? Eu acho que existe bastante. Tá? De novo, depende da solução. Uhum. Tem solução que você não consegue, pelo menos ao meu ver, vender 100% via inside sales, por telefone, por call e algo do gênero. Mas hoje você tem, acho que as maiores empresas eles estão estruturadas para um modelo de inside sales. Porque, querendo ou não, é um modelo que você consegue ter uma abrangência maior de número de clientes tocados, por exemplo, e teu custo, querendo ou não, diminui, né? Ainda com um field pontual, né? Hoje em dia, tipo, também tá tendo um mix do cara que tem que saber vender inside e fazer o field quando necessário, né? Reduz custo dentro, tipo, do processo, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, aí até o próprio vendedor, que ele é 100% field, por exemplo, ele tem que saber também separar. Puta, não, nesse cliente ou nesses casos, cara, eu vou tentar só virtualmente. Por quê? Porque não vale a pena eu ir até XPTO até o lugar, porque ou o tamanho do dia é pequeno, ou o cara não tem fit, mas mesmo assim eu quero tentar, e assim por diante. Então, por mais que você seja field sales, por exemplo, você vai ter que ser o híbrido ali e escolher quem você vai atacar virtualmente para, cara, senão você humanamente, principalmente em São Paulo, é humanamente impossível você fazer 4 ou 5 reuniões por dia. Porque você tem trânsito ali, você não consegue em 8 horas, 8 horas do horário comercial fazer esse tanto de reunião. Com certeza. São Paulo é mais complicado, bem mais complicado. Legal demais, viu? Cara, é muito doido, assim, ter uma experiência prática do que é realmente vender para peixe bem grande, né, cara? Assim, a última pergunta mesmo, de host, né? O que você daria de recado para alguém que está indo para bater enterprise, para quem está indo negociar com um peixe grande, assim, cara? O que você dá de dica para esse cara?
Você fala pro cara que está indo vender ou pro cara que está começando a vender enterprise? Pro cara que está começando a vender enterprise. Pro cara que está começando a vender, assim, eu acho que isso me ajudou muito e eu vejo que isso ajuda bastante. Primeiro, cara, tentar, sai do salto e tenta conversar muito com seus pares. Num processo de shadow mesmo, para entender, para você começar a pegar como funciona esse mundo de vendas enterprise ou vendas em grandes empresas. Essa eu acho que seria a primeira dica para um cara que está começando ali, tentar fazer esse shadow. E aí, para um cara que está começando a vender efetivamente para um cliente, cara, ter ali sei lá, a vontade e saber que você vai ganhar não. E dependendo do seu produto, cara, você recebeu um não de um cara, tenta o outro, e tenta o outro, e tenta o outro, dentro da mesma empresa. Legal. Não é só porque você recebeu o primeiro não de um que, puta, essa empresa não vai comprar. Não. Às vezes você errou de stakeholder. Legal. E social selling funciona nesse caminho, cara? Cara, funciona bastante. Funciona bastante porque você começa a ter... não fica aquele cold call ou cold mail tão cold assim. Entendeu? Por quê? Porque você consegue entender, por exemplo, se aquele perfil, aquele stakeholder, o que ele compartilha, qual que é, na verdade, que tipo de conteúdo ele consome, que tipo de conteúdo para ele é mais relevante e assim por diante. Legal. Então você já vai mais preparado até num speech, por exemplo, olha, vi que você compartilhou no LinkedIn tal artigo, ou vi que você escreveu no LinkedIn um post tal. E aí você usa isso como gancho. Então acho que funciona bastante. Muito bom, cara, muito bom. Cara, dicas sensacionais, velho. Sempre muito bom conversar contigo, mestre Samurai. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade de ter falado aí com vocês. Pô, cara, muito obrigado mesmo, Will. Eu vou, cara, só esticar um pouquinho da sua disponibilidade, para quem tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a gente direciona para você também. Cara, ansioso de botar esse episódio no ar e, velho, muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre, cara, como que é vender para essa galera grande. Cara, boa sorte, bom fim de ano para você aí. Espero que você consiga bater sua meta e seguir para sua viagem em Paris. Beleza, valeu aí, sucesso para vocês também. E qualquer coisa eu tô aqui à disposição também para responder possíveis dúvidas. Valeu demais, Will. Um grande abraço, Valeu. cara. Outro, até mais.